Vem fazer da sua vida uma estrada colorida. Aritza no ar. Boa noite, ouvintes. Boa noite, internautas. Estamos de volta com mais um Aritza no ar, um programa super interativo que lhe prepara para o Enem através das resoluções de questões. Hoje teremos a área de conhecimento de ciências da natureza, uma área importantíssima para a sua aprovação no Enem. E estamos aqui com dois belíssimos professores, grandes mestres aqui conosco, convidados, professor Regis Romero e professor Michel Henry. Boa noite, professores. Tudo bem? Como estão? Boa noite, gente. É um prazer novamente estar aqui e espero que vocês curtam esse programa. Nós iremos dar algumas dicas, né, sobre algumas questões que achamos que são extremamente interessantes, valorosas aí para o nosso Enem. E eu espero que vocês curtam esse momento com a gente. Um abraço. Boa noite, gente. É um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez. Assim, é algo que sempre me toca profundamente. Esse momento de proximidade do Enem é sempre um momento que deixa a gente tenso junto com todos os alunos que estão aí na véspera da prova. Então hoje a gente tem, em primeiro lugar, que resolver uma ou outra questão que ajude vocês, que relembre alguma coisa. A gente, sobretudo, não vai preocupar ninguém, porque as questões aqui, elas são para lembrar. Saber, vocês sabem. E uma das coisas que mais vocês têm que perceber agora é descansar, dormir, relaxar. Porque a atenção agora, ela só vai te deixar contraído, te deixar achando que não sabe nada, que de repente você esqueceu, que ficou burro, qualquer coisa desse tipo. Isso nós temos que eliminar. Então, nós temos que ser positivos. Nada de pensar que não vai dar para você. Então, tudo que a gente está aqui hoje para mostrar é que vai dar certo, é que a gente tem que continuar acreditando que vai chegar, né, Lu? Exatamente, professores. Muito obrigado por terem vindo e por passar todas essas dicas valiosas aí para os nossos alunos e vestibulantes que estão nos assistindo e nos ouvindo. Vamos começar com a perguntinha da noite, então, para você que está aí em casa. Preste atenção na perguntinha da noite para concorrer aos nossos prêmios. Vamos lá. Qual o metal mais usado pelo homem? Vou repetir para você, qual é o metal mais usado pelo homem? Professores, dicas para a pergunta? Bom, o metal mais usado pelo homem, eu acho que se vocês começarem a procurar do lado de vocês, vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar basicamente dois metais. A quantidade é muito maior, ela deve ser observada atentamente, que vai ser fácil, viu? Vamos lá então começar? Professor Regis Romero, questão de número 1. Com todo prazer. Vamos lá, questão de número 1. Eu e meus dois pais. No futuro, quando alguém fizer aquele velho comentário sobre crianças fofinhas, nossa, é a cara do pai, será preciso perguntar, do pai de número 1 ou do número 2? A ideia parece absurda, mas em princípio não tem nada de impossível. A descoberta de que qualquer célula do nosso corpo tem potencial para retornar a um estado primitivo e versátil pode significar que homens são capazes de produzir óvulos e mulheres têm chance de gerar espermatozoides. Tudo graças às células iPS, sigla inglesa para células tronco pluripotentes induzidas, cuja capacidade miraculosa está começando a ser estudada. Elas são funcionalmente idênticas às células tronco embrionárias, com o que segue, ou que como conseguimos, originar tecidos do nosso organismo. Em laboratório, as células iPS são revertidas ao estado embrionário por meio de manipulação gênica. Na reportagem, cientistas acenaram com a possibilidade de uma criança ser gerada com material genético de dois pais, necessitando de uma mulher apenas para a barriga de aluguel. Um dos pais doaria o espermatozoide e o outro uma amostra de uma célula da pele, que revertida para o estado de iPS, dariam origem a um ovócito pronto para ser fecundado in vitro. Se isso acontecer, a criança... Gente, é uma questão extremamente interessante que dá ênfase à biotecnologia, um dos assuntos que acaba sendo mais abordado no Enem.
Se você observar com carinho, ele foca células que são embrionárias e células que são IPS, que são aquelas células tronco-induzidas. Quando nós retiramos algumas células adultas do indivíduo, mesmo elas tendo um determinado grau de indiferenciação, como o próprio nome diz, elas ainda são células adultas. Consequentemente, elas possuem, certo, ainda um grau de especialização. E isso dificultaria a possibilidade de pegarmos e originarmos alguns tecidos que nós desejamos. Bom, com esse tipo de procedimento, eu poderia pegar uma célula que é somática, uma célula que é adulta e transformá-la em uma célula com potencial de originar qualquer outro tipo de célula corporal. É interessante porque alguns problemas associados a padrões éticos, religiosos, eles poderiam, certo, ser solucionados. Por exemplo, no momento que nós extraímos as células tronco-embrionárias, como alguns blastômeros, na grande maioria dos casos o embrião chega à sua mortalidade. Acabamos impossibilitando o desenvolvimento do embrião. E, obviamente, muitas pessoas vão contra essa ideia. Mas se eu tenho a capacidade de pegar uma célula adulta do indivíduo e acabar transformando em uma célula que é totipotente, que é embrionária, que é pluripotente, essa célula poderia ser colocada, inserida no tecido defeituoso ou no tecido que aconteceu algum tipo de problema, regenerando aquelas células, aquele tecido. Ponto interessante, se eu pego as células do indivíduo e acabo reimplantando no próprio indivíduo, a possibilidade de incompatibilidade é mínima, diferente de quando a gente pega células de indivíduos com materiais genéticos diferentes. Bom, mas a questão, ela diz o seguinte, eu vou pegar informações genéticas de dois pais. Primeiro, um seria doador do espermatozoide, do gameta propriamente dito, ou seja, das informações genéticas daquele primeiro homem. Eu vou pegar uma célula adulta do segundo indivíduo e transformá-la em uma célula tronco, ou seja, uma célula que é pluripotente, e induzir a transformar-se em uma célula que é, digamos aí, um gameta feminino, um óvulo. Posteriormente, eu vou fertilizar esse óvulo de origem masculina com um espermatozoide, obviamente, masculino. Se você observar aí, eu tenho origens ou gametas originados de dois indivíduos homens. Ponto importante. Lembramos que quando nós trabalhamos com indivíduos do sexo masculino, eles são dotados de cromossomos sexuais diferentes, X e Y. Claro que se houver a fertilização, abre-se a possibilidade de gerarmos um indivíduo XX ou até mesmo um indivíduo XY. Portanto, voltemos aqui para a nossa questão. Letra A. Essa criança necessariamente seria do sexo masculino? Acabei de informar que poderíamos gerar um indivíduo XX, sexo feminino. Necessariamente seria do sexo feminino? Acabamos de informar que poderia ocorrer a formação de um indivíduo XY, ou seja, masculino. Logo, poderia ser gerado tanto uma menina quanto um menino a partir desse procedimento. Item mais coerente, letra C. Observe aí a letra D. Seria um clone genético do homem que forneceu o espermatozoide. É errado, porque a criança contém informação genética também do outro indivíduo. E letra E. Seria um clone genético do homem que forneceu a célula da pele, aquela célula que originou aquele padrão de um óvulo induzido. E observe aí que essa célula também acaba recebendo informações genéticas do primeiro indivíduo. Portanto, não há clonagem. Obviamente, a resposta da nossa primeira questão seria C. Muito bem, professor Regis. Então, para você que está em casa, marque no seu encarte questão de número 1, letra C. Lembrando que, para quem participar da pergunta da noite, concorre aos nossos prêmios. Vou relembrar a perguntinha para você. Qual o metal mais usado pelo homem? Essa tá muito fácil. Qual o metal mais usado pelo homem? Vamos lá? Professor Michel Henrique, questão de número 8. Vamos lá. Vamos começar aí a questão de número 8. Eu pedi para inverter o processo aí, para não fazer as questões na minha ordem, que seria 5, 6, 7, 8, para atrapalhar um pouquinho a Luciana, para fazer com que ela perca um pouquinho a concentração. Estava preparada. Né? E para que no final eu fique bem pertinho do Regis, porque ele vai fazer normal, eu vou fazer ao contrário, a gente se encontra no fim, né? Regina? Então sempre eu quero estar perto de você, quanto mais no fim. Questão de número 8, vamos analisar a situação.
A pilha seca ácida foi desenvolvida em 1866. Gente, uma das coisas que eu falo muito é porque quando você fica nervoso, você perde a noção. Tem gente que, por incrível que pareça, esquece como é que você determina o século. Por exemplo, 1866, já fica achando que é 18. Né? Isso é perigosíssimo. Não, Regis, isso é muito sério, porque o pessoal ele faz umas confusões e quando fica tenso, fica, será que eu sei, será que eu não sei, será que eu sei? Gente, algumas coisas tipo sentido horário e anti-horário, direita e esquerda. E século, por exemplo, 1866, século XIX. O pessoal fica, quando foi a Revolução Industrial? Não sei. Ou então, Revolução Francesa. Essas confusões a gente não pode ter, tá? Então, são coisas básicas e a base é o fundamento do Enem. Então, se a gente sabe bem a base, por exemplo, a tabuada é essencial, né? Pelo menos a tabuada básica. Não, Regis, você tá rindo, mas daqui a pouco a gente faz um teste. Ó. Então, a pilha seca ela foi desenvolvida em 1866 pelo químico francês Georges Leclanché, 1839-1882. Trata-se de uma pilha comum hoje em dia, pois é mais barata, sendo usada em lanternas, rádios, equipamentos portáteis e aparelhos elétricos como gravadores, flashes e brinquedos. Essa pilha, na verdade, não é seca, pois dentro dela há uma pasta aquosa e úmida. Ele vai dar a reação global. Antes da gente retornar à questão, eu queria que a gente fizesse uma contextualização aí do panorama. Ele está falando do francês Georges Leclanché. Então, a primeira preocupação que a gente tem é quem foi que criou a pilha. Quando você começa a estudar pilha na química, a gente vai e começa estudando pela pilha de Daniel. Aí muita gente marca na cabeça quem criou a pilha, Daniel, e realmente não foi. Né? A pilha ela começou a ser desenvolvida por Luigi Galvani no século XVIII, no final do século XVIII, em 1790, por ali. E Luigi Galvani era um estudioso de animais, ele fazia dissecações de animais. E ele pegando na pata de uma rã, com metais diferentes, ao tocar na pata da rã, a rã puxava. Ele tocava a pata da rã e a rã puxava. Ele sabia que ele estava desencadeando algum tipo de energia. Como ele não sabia o que é que tinha ali, ele falou da energia animal. Aí você vai dizer, pô, mas que cara, pensar em energia animal? Sim, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Ele tocava e via que a rã puxava a pata, tocava e via que a rã puxava a pata. Era algo muito esquisito. E aí, um outro cientista, observando aquele estudo de metais diferentes e que estava passando alguma coisa, Alessandro Volta, ele começou a fazer uma coisa mais profunda e ele sim criou a pilha. Alessandro Volta foi um cara tão importante à época, ali já no século XIX, tá certo? Que ele mostrou os experimentos dele, ele fez uma apresentação para Napoleão Bonaparte, que dominava aquela regiãozinha ali à época, né? Então, era uma coisa realmente muito importante a criação da pilha. E aí você vai dizer, poxa, mas por que a pilha foi uma revolução no mundo? Gente, a pilha é energia portátil. Você podia levar aquela forma de energia para todo canto. Antes era complicado. Então agora eu tinha uma energia portátil. Que coisa mais bacana. Foi algo análogo a quando descobriram o fogo portátil. Porque antes, para fazer com que o fogo chegasse a algum canto, tinha que friccionar madeira, tinha que bater pedra, tinha que ter algum tipo de atrito, uma lente, uma coisa desse tipo. Quando um cidadão conseguiu, sem querer, descobrir o fósforo branco, ele passou a ter um fósforo portátil. E interessante, como tudo na química, é descoberta ao acaso, né? O cidadão descobriu o fósforo branco, sem saber, a partir da destilação da urina. Porque ele achava que a urina, ela era amarela porque tinha ouro. E ele queria extrair o ouro de dentro da urina. E ao destilar a urina sucessivas vezes, ele conseguiu encontrar o fósforo branco. Como ele não soube para que usar, ele vendeu o fósforo branco, essa descoberta, por um preço irrisório. Ele faliu a mulher dele, que era rica, destilando urina, até descobrir o fósforo, e vendeu super barato. E o cidadão que comprou entregou na corte inglesa e faturou uma grana alta, né? Mas assim as coisas vão andando na química, e não só na química, em todas as ciências. As pessoas que descobrem são muito importantes, mas as que sabem o que fazer com a descoberta, às vezes são mais importantes, né? E nós temos vários exemplos desses na ciência. A pilha, então, foi criada, voltando aí para a gente ficar com isso na cabeça, por Alessandro Volta. Por isso que ela se chama de célula voltaica. Em homenagem a Galvani, que eu falei que era o cara que fazia dissecações de animais, ela também pode ser chamada de célula galvânica. Então, é célula galvânica, célula voltaica. Então, guardem isso na cabeça. Se aparecer célula galvânica, é pilha. Célula voltaica, é pilha. Não confundir com a eletrólise. E o que é uma pilha? É um dispositivo químico que gera corrente elétrica DDP positiva e ΔG negativo, tá certo? Isso tem que estar fixo na cabeça. A gente sabe que a pilha ela tem um polo positivo, tem um polo negativo. A gente sabe que tem uma oxidação e tem uma redução. Então a pilha é uma reação de transferência de elétrons. A oxidação é a perda de elétrons, a redução é o ganho de elétrons. Então os elétrons eles saem
obviamente, de quem está oxidando para quem está reduzindo. Quem está reduzindo, se está ganhando elétrons, eu estou puxando a carga negativa, eu sou o polo positivo. E quem está oxidando, se eu estou perdendo elétrons, se eu estou deixando meus elétrons irem embora, eu sou o polo negativo. Então, botar na cabeça, oxidação sempre ocorre no ânodo e redução sempre ocorre no cátodo, independente se eu estou falando de pilha ou se eu estou falando de eletrólise. Oxidação é ânodo, aí tem aquela besteira, que não é besteira, é sempre vogal, vogal e consoante, consoante. Oxidação, ânodo, redução, cátodo, sempre. Se a gente voltar aí para a questão, ele diz, a reação global de funcionamento da pilha seca ácida é representada abaixo. Uma última informação acerca do enunciado é que o cara está falando de pilha seca ácida. Hoje a gente usa muito a pilha alcalina. A pilha alcalina ela tem uma durabilidade muito maior, tá certo? Foi uma pilha que foi desenvolvida um pouquinho depois. Quando nós olhamos para a equação ela começa com Zn sólido, toda substância simples tem NOx zero. Depois vem MnO2, o oxigênio é menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4, o manganês é mais 4. NH4+, íon amônio, não confundir NH4+, que é amônio, com NH3 que está lá do outro lado, que é amônia. O NH4+, quando eu tenho um íon, a soma dos NOx tem que ser a carga do íon. O hidrogênio é mais 1, 4 vezes mais 1 dá mais 4. Para que essa soma total dê mais 1, o nitrogênio é menos 3. O zinco nos produtos é mais 2. Cara, se o zinco era 0 e ele vai para mais 2, aumentou o NOx. Se aumentou o NOx, é uma oxidação. Se é uma oxidação, o zinco aí ele vai funcionar como ânodo. Muito bem. O manganês, o oxigênio nos produtos é menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Para que a soma dê 0, o manganês é mais 3. Se ele era mais 4 e ele foi para mais 3, o NOx diminuiu. Então ele sofreu redução. Nós temos oxidação do zinco e redução do manganês. O nitrogênio no produto ele não mudou o NOx, está super tranquilo. Sobre a referida reação, é possível afirmar. Letra A. No ânodo, ocorre a oxidação do zinco metálico, que fica no envoltório da pilha, seguindo a reação Zn, dando Zn2+, mais 2 elétrons. Era o que nós tínhamos dito. No ânodo, o zinco ele sofre oxidação, ele perde elétrons. Vocês estão vendo que são 2 elétrons. Os 2 elétrons do zinco metálico oxidado são transferidos para o dióxido de manganês. Realmente o manganês ele vai receber esses elétrons, ele vai ganhar esses elétrons e assim ele vai ser convertido no trióxido de manganês. É exatamente o que aconteceu ao longo dessa reação. É importante lembrar que nessa pilha não está muito claro que ela é ácida, a não ser o enunciado, mas nas pilhas alcalinas sempre nós temos a presença de hidroxila. Normalmente nós temos o KOH, o hidróxido de potássio. Então é uma coisa bem clara quando a pilha é ácida ou quando a pilha é alcalina. Colocar isso na cabeça. E outra, essa pilha aí que tem o NH3 é aquela pilha que se você colocar na geladeira, ela recarrega mais um pouquinho. Então, nesse caso, às vezes o pessoal quer usar só um pouquinho e bota na geladeira, mas isso aí dura muito pouco tempo, né? Não rola. Letra A é a resposta. Lu, por favor. Ok, professor Michel, muito obrigada. Então, para você que está aí em casa, questão de número 8, letra A de Aridiçá. Vamos lá, professor Regis, questão de número 2. Segunda questão aí do nosso encarte, vamos lá. Quando o corpo humano é invadido por elementos estranhos, o sistema imunológico reage. No entanto, muitas vezes o ataque é tão rápido que pode levar a pessoa à morte. A vacinação permite o organismo preparar sua defesa com antecedência. Mas, se existe suspeita de mal já instalado, é recomendável o uso de soro, que combate de imediato os elementos estranhos, enquanto o sistema imunológico se mobiliza para entrar em ação. Considerando essas afirmações, ou o que foi afirmado, né, o soro específico deve ser usado quando? Bom, gente, outra questão, outro tipo de questão que comumente cai no nosso Enem é essa questão de imunização, essa questão sobre vacinação, sobre soro e assim sucessivamente. Bom, primeira coisa importante, nós temos que lembrar que os dois métodos, eles são importantes. Geralmente, quando nós estamos ministrando esse assunto, os alunos gostam de perguntar qual é o melhor, vacina ou soro? E a gente sempre responde, né? Em que situação?
Bom, se você observar na situação no qual o indivíduo ele precisa se prevenir de uma determinada doença, o interessante é que ele literalmente estimule o seu sistema imunológico a produzir os seus próprios anticorpos. Ou seja, se eu estou trabalhando aí com a possibilidade de haver a manifestação da doença ou o contato com a doença, com o agente patológico causador daquela doença, seria interessante que eu me vacinasse. Por quê? Porque na vacina nós encontramos agentes debilitados que estimulam o nosso sistema imunológico a produzir os nossos próprios anticorpos. Portanto, quando nós encontramos ou trabalhamos com vacinação, é muito comum nós encontrarmos na vacina os antígenos, ou seja, ou o indivíduo infeccioso, o agente patológico debilitado, ou partes de suas estruturas, como no caso proteínas. Na presença dessas proteínas, o nosso sistema imunológico, obviamente, é induzido a sintetizar anticorpos. Detalhe interessante, isso também estimula a nossa linha de defesa. Quando eu digo linha de defesa, é porque isso estimula a produção de células de memória. É exatamente por isso que quando você entra em contato com aquela doença, por uma segunda vez, com aquele agente patológico específico, pela uma segunda vez, ocorre um aumento da velocidade da produção dos anticorpos. Enquanto isso, ao trabalharmos com soro, eu tenho outro ponto a se analisar. Como assim? Nesse momento, eu já preciso inocular no paciente, no indivíduo, certo? Os anticorpos. Isso acontece principalmente quando ocorre, digamos, uma manifestação rápida, uma sintomatologia muito rápida, certo? Daquela doença. Isso é muito comum, principalmente quando nós trabalhamos com cobras, serpentes, que são peçonhentas. Observemos os itens aí, ó. Letra A. Lembrando, quando é que o soro específico ele deve ser ministrado? Na letra A ele coloca assim, quando desconfia-se que a vacina não seja segura. Observe que o processo de vacinação e de aplicação de soro são totalmente diferentes. Uma criança foi picada por uma cobra peçonhenta. Opa, esse item é interessante. Por quê? Porque na presença daquele agente, eu vou rapidamente neutralizá-lo com os anticorpos existentes naquele soro. Esse item é interessante. Observe a letra C. Um bebê deve ser imunizado contra poliomielite. Para evitar que ele manifeste a doença, ele deve ser vacinado. Uma cidade quer prevenir uma epidemia de gripe suína. Novamente, vacinação. E alguém queira viajar para uma região infectada. Lembrando, novamente, nesse caso, eu trabalho com a aplicação da vacina. Lembrando que quando nós aplicamos a vacina, eu estimulo de maneira ativa o indivíduo a produzir os anticorpos. Já quando eu trabalho com o soro, eu estimulo de maneira passiva, porque eu já inoculo, certo, os anticorpos propriamente ditos. Portanto, resposta da nossa questão de número 2, letra B. B de bola. Muito bem, professor Regis. Então, para você que está em casa, anote no seu encarte questão de número 2, letra B de boa prova. Professor Michel Henry, vamos para a questão de número 7. Com muita tranquilidade. Meu povo, a questão número 7, o enunciado é bem curtinho, porque o meu objetivo é falar mais do conteúdo do que ler enunciado, né? Então vamos diretamente ao foco da parada. Vocês têm o seguinte, com relação às espécies CSH e H2SE, assinale a alternativa correta. Uma coisa que é bem bacana, caso seja possível, é que nós tenhamos uma noção, tá certo? Dos elementos das famílias, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, que são aquelas frasezinhas típicas, tipo Lignac roubou o César da França. Até nesse momento que a gente não aguenta mais estudar profundamente muita coisa, só apenas revisar e fazer exercício, seria bom dar uma olhadinha, porque isso dá velocidade, e o Enem é uma prova de velocidade, né? É muito de saber fazer a prova. Então, quando ele fala CSH, o que é que nós temos aí? Césio. Elemento da família 1A. E é um metal alcalino. Hidrogênio. Hidrogênio é um não metal. Você pode dizer, poxa, mas ele está na família 1A. Tá, não. Família, podemos dizer assim. Ele está teoricamente localizado para dar uma certa simetria na família 1A, mas ele não tem as propriedades de nenhuma das famílias. Então ele não tem nem localização
para ele. A gente pode dizer que o pobre coitado nem família tem. Então, o hidrogênio é elemento sem família. O césio é elemento da família 1A. Se ele é da família 1A, hoje família 1, quer dizer que ele tem um elétron na última camada. Então, ele tem uma tendência natural, ele tem uma facilidade de perder esse elétron. Se ele tem facilidade de perder elétron, ele vai sofrer oxidação e o hidrogênio, que é não metal, ele vai receber esse elétron, vai sofrer redução. Reação onde eu tenho transferência de elétrons, ligação que tem transferência de elétron é ligação iônica. Vamos lembrar as propriedades rápidas. Ligação iônica é uma ligação super forte. Ligação iônica, por ser super forte, tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, eles são sólidos à temperatura ambiente. Galera, vamos guardando isso, tá? Esses momentos são aqueles momentos que a gente vai ouvindo e vai guardando. Então, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, sólido à temperatura ambiente. Se o composto iônico for dissolvido em água, ele conduz corrente elétrica. Se o composto iônico ele for fundido, ele passa a ter íons livres, ele também conduz corrente elétrica. Então, nós temos propriedades características dos compostos iônicos. Já quando você vê H2SE, vale a pena lembrar o seguinte: Se é da família do oxigênio, né? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. A história dos 7 poloneses, os 7 porquinhos que você aprendeu do jeito que for, mas é bom ter uma ideia, é bom ter uma noção. Sempre lembrando que os 7 porquinhos é um erro de fábula, porque os 7 são anões, os porcos são 3, né? Mas isso aí não tem problema, a gente tem que saber disso. Como a gente aprendeu não importa, o importante é saber. Então, são os 7 poloneses, os 7 porquinhos, os 7, o que for. Né? Então, diante disso, você vê H2SE. Poxa, H2SE é quase H2O, porque é oxigênio, enxofre, selênio. Então, se você sabe tudo sobre H2O, até porque uma hora dessa não saber tudo sobre H2O é complicado, né? H2O é uma molécula complexa, é uma molécula difícil, é uma molécula que... Enfim, não vamos comentar muito isso, né? A água é uma molécula importantíssima, essencial à vida. A gente sabe que no planeta Terra tem mais água do que terra, tanto é que quando a gente era lá da 4ª série, a gente ouviu da história do Terra, Planeta Água, e por aí vai. Então, nós temos, não, Regis? Você ouviu a música do Guilherme Arantes, não foi? Do Terra, Planeta Água. Então, você colocou como professor de ciências, né? Meus queridinhos, vamos ouvir o Guilherme Arantes aqui, Terra, Planeta Água. Então, a água é uma coisa tão importante, tão batida, que quando se vê água, você já pensa, a água ela é angular, a água ela é polar e a água forma ponte de hidrogênio. Quem é que forma ponte de hidrogênio? Quando eu tenho FON, flúor, oxigênio e nitrogênio diretamente ligado a hidrogênio. Não é só T. Tem que estar ligado, tá? Porque às vezes tu tem um carbono ligado com O e um H em outro carbono. Isso não forma ponte de hidrogênio. Para formar, o H tem que estar ligado diretamente ao O, ao F ou ao N. Beleza. Então, H2SE tem a geometria da água, é polar, mas não forma ponte de hidrogênio. E a ligação é covalente, né? Porque eu tenho não metal com não metal. Então, em resumo, metal com não metal, iônica. Metal com metal, metálica. Não metal com não metal, covalente. E sempre lembrem, no que tange aí as diferenças entre a biologia e a química, que as ligações covalentes, que são as ligações interatômicas, são sempre muito mais fortes do que as forças intermoleculares. Quando a biologia fala, por exemplo, que a ponte de hidrogênio é fraca, é porque está comparando a uma ligação covalente. Já na química, a gente costuma muito dizer que a ponte de hidrogênio é forte, porque a gente compara com as outras forças intermoleculares. Então, nenhuma das duas disciplinas está errada, as duas estão certíssimas. É apenas a velha comparação, né? A referência. Quando a gente olha para os itens, nós vamos ter o seguinte: o CSH é um composto molecular. Pode parar. Composto molecular é ligação covalente. CSH, eu disse logo, é composto iônico, é família 1A, metal com hidrogênio. Então, fora. Letra B. A geometria molecular do CSH é angular. Tem duas coisas meio grosseiras aí. CSH não tem geometria molecular porque não é uma molécula. E depois, CSH só tem 2 átomos. Como é que eu vou formar um ângulo só com 2 átomos? Que a noite toda para a gente pensar nisso. Um ângulo só com 2 átomos. Para ser angular tem que ter 3 átomos. Então, fora. Depois ele diz, o estado de oxidação nos 2 compostos é +1. Essa é uma pegadinha, porque o hidrogênio a gente está muito acostumado a ele ser +1. Mas quando ele está ligado a um elemento da família 1A, quem é +1 é o metal, quem perde o elétron é o metal. É o que a gente chama de hidreto metálico. Então, no CSH, o hidrogênio é -1. Essa é a hora de você lembrar aquele negocinho que estava esquecendo, tá certo? O hidrogênio pode ser -1, hidreto metálico. Na letra D, a temperatura de fusão do CSH é maior do que a H2S. Temperatura de fusão dos compostos iônicos é altíssima. Os compostos iônicos eles são sólidos à temperatura ambiente. Veja que a água que tem forças intermoleculares mais fortes do que o H2SE,
ainda é líquida. Então, quer dizer, o H2SE com certeza tem o ponto de fusão inferior ao do CSH. Letra D seria a resposta aí da questão de número 7. Muito bem, professor Michel. A letra E, você pode explicar um pouquinho? Mas claro, será um prazer, sempre é um prazer. Qualquer coisa é um prazer sempre. Então, letra E. Ambos reagem com água liberando H3O+. Foi até bom você me dizer isso aí, você pedir para eu fazer isso, porque o H3O+, é a característica dos ácidos. Para liberar H3O+, dentro da água tem que ser ácido. Então, quem libera H3O+, aí, na hora que entra em contato com a água, é o H2SE, que é um ácido, né? Inclusive tem um nome esquisito, que é ácido selenídrico, porque se é um hidrácido, termina em hídrico. Se é o selênio, é selenídrico. Então, ácido selenídrico, ele na água libera esse H3O+. Já o CSH é um hidreto. Na água ele vai produzir hidrogênio. Então, absolutamente sem condições isso daí. Então, somente o H2SE libera o H+. Ok? Muito bem, professor Michel, muito obrigada. Então, para você que está em casa, questão de número 7, letra D de dado. Professor Regis, questão de número 3. Vamos lá. Vamos aí para a nossa terceira questão, né? É uma questão interessante, porque ele fala aí do genoma de alguns seres. Define-se genoma como o conjunto de todo o material genético de uma espécie, que, na maioria dos casos, são as moléculas de DNA. Durante muito tempo, especulou-se sobre a possível relação entre o tamanho do genoma, medido pelo número de pares de bases, PB, e o número de proteínas produzidas e a complexidade do organismo. As primeiras respostas começaram a aparecer e já deixa claro que essa relação não existe, como mostra a tabela abaixo. Bom, antes de analisarmos a tabela, o que acreditava-se? Bom, que quanto mais complexo o ser, maior seria o seu genoma, maior seria a sua molécula de DNA, consequentemente, mais proteínas seriam sintetizadas. Bom, mas analisando aí o nosso quadro, a gente nota que esse tipo de relação não existe. Nós temos na primeira coluna o nome da espécie, certo? O epíteto genérico, o epíteto específico, ou seja, a nomenclatura aí latinizada. Na segunda coluna, nós temos o nome de alguns seres, como no caso o arroz, camundongo, homem, rato e a mosca da fruta. Ao lado, encontramos aí o tamanho estimado do genoma medido em pares de bases. Observe que o arroz tem 5 bilhões de pares de bases, o camundongo 3 bilhões 454 milhões 200 mil e assim sucessivamente, né? O homem 3 bilhões e 400, o rato 2 bilhões e 900 e a mosca 180 milhões. Bom, ao lado nós observamos o número de proteínas que é sintetizado por cada um desses seres a partir do seu genoma, certo? Ou seja, aproximadamente 224 mil pelo arroz, 249 mil pelo camundongo, 459 mil pelo homem, 109 mil pelo rato e 86 mil pela mosca da fruta. Aí ele diz o seguinte: de acordo com as informações que foram citadas, podemos informar, obviamente, que, letra A, o conjunto de genes de um organismo define o seu DNA. Se observarmos lá em cima, ele diz que, quando nós trabalhamos com o genoma, eu analiso o conjunto de informações genéticas, o material genético de uma espécie. Ou seja, nem toda a constituição do DNA é formado por genes. Então, de cara, esse item aí já está errado. Letra B. A produção de proteínas não está vinculada à molécula de DNA. Gente, nós trabalhamos N e N vezes. Quantas vezes nós não observamos que a molécula de DNA contém uma região que será responsável por sintetizar a molécula de RNA, em alguns casos o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele acaba posteriormente transpondo, atravessando a carioteca, chegando ao citoplasma. Ao chegar no citoplasma, em resumo, essa molécula se liga aos ribossomos, sintetizando a proteína. De maneira direta ou indireta, a molécula de DNA tem vínculo à produção de proteínas, ok? Além disso, letra C. O
tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas pelo organismo. Observe como esse item é interessante, só fazendo análise comparativa que nós encontramos esse gráfico. Primeiro, olha, se observarmos o número de proteínas que seriam sintetizadas pelo homem, aproximadamente 459 mil proteínas, a partir de 3,4 bilhões de pares de bases. Já o arroz tem 5 bilhões de pares de bases, mas o número de proteínas que seria sintetizada é substancialmente menor, 224 mil. Isso mostra que não é por ter um maior DNA, não é porque a molécula tem um genoma maior que obrigatoriamente a síntese proteica seria, certo, mais incisiva, sintetizando mais proteínas, né? Resposta letra C. Analisando rapidamente os últimos itens. Quanto mais complexo o organismo, maior o tamanho do genoma. Se você observar, o arroz ele apresenta um genoma maior do que o homem. E você estaria informando que o arroz seria mais complexo do que o homem. E na letra E, o genoma com mais de 1 bilhão de pares de bases seriam encontrados apenas em seres vertebrados. Então você estaria me informando que o arroz seria um vertebrata. Por isso que esses dois itens estão inadequados. Resposta letra C. Muito bem, professor Regis, perfeitamente. Então, questão de número 3, letra C de casa. Professor Michel Henry, vamos lá, questão de número 6, preparado? Sempre. Eu tô achando isso tão rápido hoje, tô emocionado. Vamos lá. Questão de número 6. Gente, a amônia, utilizada em refrigeração e em diferentes processos químicos industriais, atualmente se tornou uma das matérias-primas fundamentais. O processo catalítico industrial Haber-Bosch, para sua produção, é conduzido a 550 graus Celsius e 200 atm, de acordo com a reação química. Assinale a alternativa correta. Na verdade, eu quero agora que a gente dê uma analisada nessa reação aí. N2 mais 3H2 dando 2NH3. A amônia é a terceira, está entre a terceira ou quarta substância química mais produzida no mundo. Ela perde para o ácido sulfúrico, que é o número 1, e a soda cáustica NaOH hidróxido de sódio, que é o número 2. Logo depois vem a amônia. A amônia ela participa ativamente de duas coisas: produção de fertilizante, e a indústria de alimento é uma indústria riquíssima no mundo, então precisa de muita amônia, precisa de muito fertilizante. E a outra coisa da qual ela participa é da produção de ácido nítrico, e a posteriori da produção de explosivos, da indústria bélica. São duas indústrias muito ricas, por motivos diferentes, uma muito importante, a outra não tão importante, né? Então nós temos a indústria de alimentos e a indústria bélica, se bem que tem gente que considera que a indústria bélica é mais importante que a de alimentos, a de fertilizante, enfim, isso aí não é o nosso caso, é o pessoal da história, né, Regis, que vai comentar isso aí, o que é mais importante. Pra gente, a gente vai analisar a reação. Nitrogênio mais 3 hidrogênio dando 2NH3. Eu tenho 4 mols de reagente dando 2 mols de produto. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é que há uma contração. De 4 para 2, nós temos uma redução do volume pela metade. Se o volume reduz pela metade, quer dizer que quando eu aumento a pressão, o aumento da pressão sempre desloca do lado do menor número de mols. Sempre lembrar isso e tentar associar sem decorar. Tentar fazer com que a coisa ela venha naturalmente. Que você sinta a coisa, sabe, Regis? A pessoa tem que sentir para ela conseguir produzir de forma mais eficiente, né? Então, quando ela vai sentindo, ela vai conseguindo produzir. Então, você imagina o seguinte: eu vou apertando, vai diminuindo a parada. Eu vou apertando, vai sempre para o lado que tem o menor número de mols. Então, por isso que essa reação ela se processa a 200 atm. Lembra que a pressão ambiente é 1 atm. 200 atm é uma pressão altíssima. E por que eu coloco a pressão tão alta? Para aumentar o rendimento. Se eu aumento o rendimento, eu aumento a porcentagem de NH3 no equilíbrio, e isso é muito bom. Se vocês observarem uma outra coisa aí nessa reação, e aí eu gosto sempre de falar, o número de mols de reagente e produto é diferente. No reagente é 4, no produto só são 2. Agora, a quantidade de átomos tem que ser igual. Por favor, preste atenção na lei de Lavoisier: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se a gente contar os átomos nos reagentes, eu tenho 2 nitrogênios e 6 hidrogênios. Nos produtos, eu tenho 2 nitrogênios e 6 hidrogênios. Eu posso ter um agrupamento diferente, então as coisas se transformam, mas não podem se perder. Então, o que é que se conserva na reação? Botando na cabeça a massa e o número de átomos. O número de mols pode mudar. E se pode mudar o número de mols, quer dizer que pode mudar o número de moléculas, pode mudar o volume. Então, isso a gente tem que lembrar. Agora, massa e número de átomos tem que se conservar ao longo de uma reação química.
A outra coisa que você percebe na reação é que se eu tiver um nitrogênio, eu preciso de 3 hidrogênios e produz 2 NH3. Então a proporção é 1 para 3. A cada 1 nitrogênio eu gasto 3 hidrogênios. Isso quer dizer o quê? Que se eu consumir 1 mol de nitrogênio por hora, de hidrogênio vão ser 3 mols por hora. Então a velocidade do hidrogênio é o triplo da velocidade do nitrogênio. Já o produto é o NH3. A cada 1 nitrogênio eu produzo 2 NH3. Isso quer dizer o que? A velocidade de formação, a velocidade de produção do NH3 é o dobro da velocidade de consumo do N2. Sempre se coloquem bem na questão. Por exemplo, se eu estou falando de reagente, eu estou falando de consumo. Se eu estou falando de produto, estou falando de formação. Então, é velocidade de consumo e velocidade de formação. E as velocidades dos reagentes e dos produtos, elas são proporcionais aos coeficientes. Vamos olhar o que ele diz aí? Letra A, ele diz: a taxa de consumo do N2 é desfavorecida a altas pressões. Se eu aumentar a pressão, vai para o lado que tem o menor número de mols. Se vai para o lado que tem o menor número de mols, vai aumentar a quantidade de NH3. Então, ela é favorecida. Decompor o N2, o consumo do N2 é favorecido quando eu aumento a pressão. Letra B. A taxa de formação do NH3 é favorecida a baixa pressão, é favorecida a alta pressão. Aumentou a pressão, lado do menor número de mols. Letra C. A taxa de consumo do H2 é igual à de formação do NH3. Gente, a proporção H2 para NH3 é a proporção de 3 para 2. Então, a cada 3 de um, se produz 2 do outro. Então, essas velocidades são diferentes. A cada 3, aqui são 2. Totalmente diferente. Letra D. A taxa de consumo do N2 é 3 vezes superior à do H2. É verdade. Aliás, não. A do N2 é 3 vezes inferior. A do H2 é que é 3 vezes superior. Então, está trocado. Letra D está fora. Letra E. A taxa de formação do NH3 é 2 vezes superior à de consumo do N2. É sempre muito fácil. 1 N2 dá 2 NH3. Então, se eu gastar 1, aqui eu produzo 2. Enquanto a velocidade aqui é 2, a velocidade aqui só é 1. Então, a velocidade de formação do NH3 vai ser 2 vezes maior do que a quantidade de consumo do N2. O que dá a letra E, de esperança. Muito bem, professor Michel, muito obrigada. Então, para você que está em casa, questão de número 6, letra E de esperança. Vamos lá, professor Regis, passo para a questão de número 4. Deixa eu só lembrar a perguntinha da noite, para quem ainda não participou, participar, vai ser o último momento para isso, estamos chegando ao final, né? Então, para você que está em casa, participe a esse momento. Qual o metal mais usado pelo homem? Vou repetir para você, qual o metal mais usado pelo homem? Professores, alguma última dica para o nosso internauta, para o nosso ouvinte? Por favor, Regis. Posso auxiliá-los? Claro, claro. Existe uma anemia que é causada pela carência deste elemento, né? Que a gente chama de anemia ferropriva. Né? Não acredito. Eu acho que deve ser priva o nome. Muito, tá fácil, né? Tá mais fácil do que já estava. Se não for priva. Vamos lá. Questão de número 4. Rapidinho. Quarta questão. Não precisa tão rápido assim. Relaxa, irmão. Células-tronco são células indiferenciadas, que têm capacidade de se diferenciar em diversos tipos celulares. Lembrando da nossa primeira questão. Células que são indiferenciadas têm a possibilidade de originar células que são adultas, diferenciadas e especializadas. Bom, para que ocorra tal diferenciação, as células-tronco terão necessariamente que alterar. Existem alguns pontos interessantes. Por exemplo, se nós analisarmos cada célula do nosso corpo individualmente, é interessante que naquele ser que você está analisando, o material genético ele é íntegro, idêntico. O grande questionamento é como é que uma célula, por exemplo, um neurônio, seria tão distinta de uma célula epitelial, uma célula do fígado, um hepatócito, se o material genético é o mesmo. Você tem que lembrar que o processo de fertilização, o processo de fecundação, a fusão do gameta masculino e do gameta feminino vai originar um zigoto. Se não acontecer, obviamente, aquelas formações de gêmeos e assim sucessivamente, aquele zigoto ele vai originar um único ser. Inicialmente, você nota que há sucessivas mitoses, segmentações contínuas, portanto, futuramente as células que seriam geradas seriam geneticamente iguais.
Professor, eu me lembro que eu trabalhei com o processo de diferenciação celular. Eu me lembro que à medida que o embrião era desenvolvido, as células começaram a se tornar cada vez mais especializadas, cada vez mais distintas. Mas lembrando, o material genético é o mesmo. Aí é que vem o questionamento: como é que uma célula pode ser geneticamente igual a outra no mesmo indivíduo e elas serem tão distintas? Bom, é isso que pede a minha questão. Se você observar, eu tenho uma célula-tronco, e essa célula-tronco, se ela for introduzida em um tecido A, por exemplo, ela poderá se especializar no tecido A. Mas se eu pegar essa célula-tronco e inoculá-la no tecido B, ela poderia se tornar em uma célula do tecido B. O grande questionamento é como é que isso é possível? Bom, na letra A, a célula alteraria o número de cromossomos. Letra B, a quantidade ou alteraria a quantidade de genes nucleares. Letra C, alteraria a quantidade de genes mitocondriais. Letra D, alteraria o padrão da atividade dos genes. E letra E, alteraria a estrutura de genes específicos por mutação. Bom, gente, nós temos uma grande quantidade de genes, mas isso não quer dizer que obrigatoriamente todos os genes encontram-se ativos em todas as células. Isso quer dizer que, primeiro, nós podemos ativar alguns genes e outros não, variando, obviamente, de cada um dos tipos de tecidos que nós estamos trabalhando. E, além disso, mesmo que os mesmos genes eles sejam ativos, isso não quer dizer que a síntese proteica nas duas células de tecidos diferentes seria obrigatoriamente a mesma. Primeiramente, porque existe um processo chamado de splicing. E ao trabalharmos com aquele splicing alternativo, o mesmo gene pode produzir transcritos primários idênticos, mas RNAs mensageiros diferentes, que ao serem traduzidos, acabam produzindo proteínas distintas. Logo, célula-tronco pode se especializar em tecidos diferentes, atuando ou literalmente ativando ou inativando os genes distintos. Por isso que a resposta da nossa questão seria letra D de dado. Muito bem, professor Regis, muito obrigada. Então, questão de número 4, letra D de dado. E para a gente finalizar, a última questão do dia, professor Michel, questão de número 5. Com muita emoção. Vamos para a quinta. Vamos para a Regis? quinta. Exatamente. Regis, você é do interior ou da cidade? Sou da cidade, professor. Tá certo. Nunca fez sabão quando pequeno, não, né? Não, professor. Tudo bem. No interior se usa muito, né, a banha de porco ou uma banha com soda cáustica para produção de sabão, Regis. Por isso que eu perguntei, porque você está sorrindo, parecendo que eu me referi a outra. É assim mesmo. Ó, os ácidos graxos, eles podem ser usados para a produção de sabão por meio de uma reação conhecida como saponificação. Considerando a estrutura química de um ácido graxo, pode-se afirmar, exceto que... Essa questão, ela entra bem no que a gente chama de interdisciplinaridade, né, Regis? Porque na biologia se estuda os triglicerídeos, às vezes fica uma fronteira meio esquisita entre a química e a biologia, a gente não sabe qual é qual. Na verdade, a parte bioquímica é muito mais a biologia, pelo menos em nível de segundo grau, que aborda. A química já não toca tanto, agora até que com o advento do Enem está se falando um pouquinho, né? Mas fica muito essa parte de bioquímica para a biologia. E quando a gente pensa num triglicerídeo, ou então mesmo num ácido graxo, num éster, qualquer coisa que seja, um triéster e etc., fabricação do sabão, a gente vai pensar sempre o seguinte: a fabricação do sabão é uma das principais fontes de consumo da soda cáustica. Eu te disse aqui que a soda cáustica é a segunda substância química mais produzida no mundo. Me preocupa, em nível de Enem, a seguinte coisa: vez por outra a gente está percebendo que eles estão cobrando como fazer as substâncias. Por exemplo, não causa estranheza o que caiu 1 ou 2 anos atrás, como é que se produz o alumínio, a partir da eletrólise ígnea da bauxita. Não causaria estranheza se cair nessa prova como é que se produz a soda cáustica. Porque a soda cáustica é produzida a partir de uma das eletrólises mais famosas que nós temos, que é a eletrólise da salmoura, da água do mar. Então você faz a eletrólise da água do mar, você obtém cloro, você obtém hidrogênio, você ainda obtém soda cáustica. E uma boa parte dessa soda cáustica ela é destinada à produção de sabão por reação com triglicerídeo, de um triéster. Então, o sabão o que é? É um sal orgânico que tem uma região que é polar
e uma região que é apolar. A cabeça, ela é polar e o rabo é apolar. Se assemelha a uma coisa que nós temos na biologia, que é o fosfolipídio, né, Regis? A gente tem mais ou menos essa consideração também de uma cabeça polar, um rabo apolar. E aí, dependendo do meio, o que vai interagir é a cabeça ou o rabo. Então, depende de quem tem afinidade. Às vezes tem mais afinidade com o rabo, às vezes é com a cabeça. Então, se for polar, no caso do sabão, vai interagir com a cabeça. É o que acontece com o carboxilato e a água, interação do tipo íon-dipolo. E a parte apolar, ela adere mais à gordura, né? Porque a gente tem uma região que é hidrofóbica, ela tem medo da água, ela é lipofílica, ela tem afinidade pela gordura. Então, a característica do sabão é dupla região, polar e apolar. Isso a gente chama de anfipático ou anfifílico, né? Anfifílico a gente lembra mais porque é a dupla afinidade. Então ela pode ser hidrofílica e hidrofóbica. Ao mesmo tempo ela pode ser lipofílica e lipofóbica. Só inverte aí cabeça-rabo aí no caso. Muito cuidado sempre quando você trocar cabeça e rabo. Para não ter perigo de acontecer nenhum tipo de problema. Então, quando a gente olha e vê o ácido graxo, a gente vê o desenho dele, aí do lado direito, quem está olhando para o papel percebe o ácido carboxílico e o resto uma cadeia linear, né? Uma cadeia orgânica grande, uma região bem fortemente apolar. Então fica fácil a gente se garantir aí nos itens, porque a gente começa, letra A. A reação com a base hidróxido de sódio forma um sal. A reação química mais importante é ácido mais base dando sal mais água. Se eu tenho um ácido orgânico, mesmo que seja com a base inorgânica, vai formar sal e água. Então, nesse caso aí, nós teremos a formação de um sal, tranquilo. E o sabão é um sal. Letra B. A cadeia saturada não apresenta dupla ligação. Poxa, se ela é saturada, ela não vai apresentar dupla ligação. Isso é uma coisa meio que tranquila aí no processo. Letra C. Apresenta cadeia polar e grupo carboxila apolar. É o contrário, né? A cadeia é apolar e o grupo carboxila, a pontinha, é que vai ser polar. Então está invertido o que ele falou na letra C. Letras D e E. A letra E é bem tranquila, uma parte hidrofóbica, uma parte hidrofílica. A letra D ela podia gerar um pequeno probleminha, porque ele está dizendo assim, a ocorrência de dupla ligação gera isômeros geométricos. Não tem dupla ligação. Então teria que ser interpretado como se fosse colocado uma ligação dupla, geraria isômeros geométricos, que seria o que antigamente nós chamávamos de cis-trans e hoje a gente chama de EZ, que justamente é pela presença de uma ligação dupla ou de uma cadeia fechada. Então, letra C seria a que está mais incoerente aí dentro desse processo. Chegou aí a hora, letra C e tal, o Lu pode continuar, prossiga. Tá, vamos, né? Professor Michel, muito obrigada. Então, questão de número 5, letra C. Vamos então ao gabarito da noite, né? Para você que está em casa, anote no seu encarte. Questão de número 1, letra C, 2, B, 3, C, 4, letra D, 5, letra C, 6, letra E, 7, letra D e 8, letra A de aprovação, né, professor? Então, considerações finais, abraços finais, dicas para os nossos vestibulantes que estão aí nos ouvindo e nos assistindo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse programa, né? Tentamos auxiliar ao máximo em cima do tempo que nos é ofertado, mas no mais, continue, garra, certo? Que eu com certeza vou encontrá-los nos grandes centros educacionais, nos grandes... Coisa bonita, Gostou, né? Professor? Obrigado, certo? Sinta-se à vontade, professor. Bom, meu povo, aí eu acho que esses últimos momentos, eles são mais de tranquilizar, tá? Eles são mais de resolver exercício, observar aquilo que vem caindo com uma certa frequência, nada de extrapolar com a matéria, nada de começar a entrar em desespero, embora seja muito fácil falar e difícil não conseguir, né? É sempre muito fácil estar desse lado aqui, mas não pense também que a gente não sofre, não, a gente sofre junto, porque quando vocês estão um ou outro agoniado, a gente entra na sala com 215 pessoas dando agonia. A agonia se transmite, tá certo? A gente sai enlouquecendo também. Então a gente quer ficar tranquilo e a gente quer passar essa tranquilidade, essa alegria para vocês. Lembre que a gente tá junto até o final, precisando da gente. Estamos aqui para o que puder a gente ajudar. Um abraço a todos, foi um prazer incomensurável. Muito obrigada, professor, pela presença. Lembrando que amanhã nós teremos mais Ciências da Natureza com os professores Ubiratã Cunha e Gugel Filho. Nos vemos amanhã. Até mais.
Aritza no ar.